Então, como funciona a terapia neural? A gente já falou na definição da terapia neural, que a gente aplica o anestésico local em baixas concentrações, em pequenas doses, em pontos específicos do organismo, com a intenção de apagar a irritação do sistema nervoso. Essa irritação ela pode ser uma irritação ativa, pode ser uma memória irritativa. E quando a gente apaga essa irritação, o organismo agora consegue fazer a transmissão de informação de forma adequada, permitindo que ele busque uma nova ordem, a sua melhor ordem possível, o seu melhor reequilíbrio possível dentro da sua condição. Isso a gente chama de auto-eco-organização. Tá? Então, por isso chama medicina reguladora, porque restabelece os mecanismos reguladores do organismo. Um indivíduo, um ser vivo, sabe melhor do que ninguém como tem que funcionar um rim, como tem que funcionar um coração, como tem que reparar uma lesão, né? Ele tem todos esses processos, esses mecanismos muito, muito claros. E quando eles não estão conseguindo fazer a sua função adequada, é porque existem algo que não está permitindo. Uma dessas coisas que pode não estar permitindo é essas irritações do sistema nervoso. Então, quando a terapia neural, o que busca é restabelecer a modulação do sistema nervoso vegetativo. Então, ele procura restabelecer o melhor funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático. Em geral, os processos de adoecimento estão relacionados a alterações do sistema nervoso simpático. Normalmente são irritações que levam a estímulos, a aumentar o tônus simpático. E quando a gente faz terapia neural, a gente acaba... Ela tem uma ação simpaticolítica, a procaína, e quando a gente faz essas aplicações, e aí modula e de novo volta o equilíbrio, o movimento, a sincronia entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, que são fundamentais para que os processos fisiológicos aconteçam. Então, o que nós fazemos? Uma história de vida bem detalhada, que nós chamamos de uma história clínica bem detalhada, que nós chamamos de história de vida, porque nos interessa entender, identificar durante o que aconteceu na vida do nosso paciente, para tentar identificar onde pode ter ocorrido irritações durante a vida. Depois da história de vida, a gente faz o exame clínico detalhado e com uma visão buscando onde pode estar essas irritações do sistema nervoso vegetativo ou onde elas podem estar expressas. Então, a gente acaba estudando a semiologia do sistema nervoso vegetativo, que é um pouquinho diferente do que a gente, da abordagem do exame clínico convencional. E a nossa busca de diagnóstico, diferente do pensamento convencional, o diagnóstico na terapia neural é procurar identificar onde podem estar, que locais podem ter essas irritações do sistema nervoso, que nós chamamos campos interferentes. E aí, com a história de vida, o exame clínico e esse diagnóstico presuntivo, nós vamos procurar estabelecer as correlações e inter-relações entre os eventos físicos, emocionais, comportamentais, ambientais, e tentar identificar onde eles podem estar registrados ou expressos. Isso vai fazer com que a gente proponha os locais de aplicação. E aí a gente aplica o anestésico local nesses locais propostos. E aí como vai funcionar a terapia neural? A ação neural terapêutica, a ação dessas drogas, por mais que eles são do grupo do anestésico locais, não é uma ação anestésica que a gente vai ter. Então, por isso a gente usa mais diluído, porque nessas concentrações que nós usamos, a ação anestésica é muito baixa. Mas ela tem uma outra propriedade, essas drogas, que são dielétricas. E isso faz com que elas restabeleçam o potencial de ação de uma membrana celular irritada. Especialmente numa célula nervosa irritada, quando ela está irritada, a célula nervosa, ela despolariza e não repolariza. E essa célula, quando não repolariza, ela não
transmite impulso elétrico, mas ela continua tendo suas funções vitais, ela não morre, ela só fica disfuncional. Quando a gente faz a aplicação de procaína, é como se fosse realmente um impulso elétrico. Tá? E aí a gente restabelece o potencial de membrana, o potencial de ação da membrana dessa célula nervosa que estava despolarizada, e ela volta a repolarizar, a bomba só de potássio se restabelece, esse funcionamento, e aí ela retoma a sua função, que é transmitir a informação, transmitir o impulso elétrico. Com isso se restabelece o circuito de informação. E aí o sistema nervoso central recebe a informação correta, adequada daquele local que estava com interferência. É incrível isso, né? Porque é tão conceitual isso, e quando a gente faz terapia neural, a gente vê que existe uma mudança impressionante. E é interessante, porque não faz parte da conversa, isso é algo mais profundo, mas a gente não tem protocolos na terapia neural, e a gente não tem assim, tem que aplicar todo dia, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias, não tem isso na terapia neural. Muitas vezes você faz uma aplicação e restabelece essa comunicação e o organismo segue o seu processo. Às vezes você tem que repetir, sim, fazer novas aplicações, porque muitas vezes uma aplicação não é suficiente para restabelecer todas as irritações. Ou tem mais irritações que a gente não abordou numa primeira sessão. Então, essa é a grande complexidade da terapia neural. Tecnicamente, a terapia neural é simples, não é complicada. A complexidade da terapia neural é no pensamento neuroterapêutico, no entendimento das respostas e no perceber e identificar em que momento e onde deve-se fazer uma próxima aplicação, um próximo estímulo. Bom, e qual é então esse pensamento neural terapêutico? É o fundamento do trabalho do terapeuta neural. É entender que nós estamos estimulando que os processos de auto-eco-organização aconteçam. E que a gente está sendo um colaborador, um espectador do processo. Então, a gente sai do lugar, por isso é muito importante ter claro qual é a nossa visão dentro do pensamento médico. A gente sai do lugar de responsável pelo processo, porque não somos nós, e não é medicação, e não é dose dependente, nada disso. E sim, a gente vai para o lugar de acompanhar o processo e de dar as melhores condições, com todas as ferramentas e conhecimento que cada um de vocês tem, cada um de nós temos, para que os processos reguladores se restabeleçam. E, dentro do pensamento neuroterapêutico, ter muito claro a sabedoria do ser. Como cada célula, cada tecido, cada órgão, cada indivíduo sabe o que tem que fazer. E, quando a gente restabelece essa comunicação, a rede neural, esse ser vai procurar a sua melhor versão, que inclusive pode ser a morte. E aí uma morte com qualidade, uma morte com menor sofrimento ou com menos dor, e que esse processo possa acontecer da melhor forma. Ou o processo de cura mesmo, de restabelecer uma lesão, uma patologia, uma alteração, ou ele se adaptar àquela condição. Hoje a Carol estava comentando de um pacientinho com ruptura de ligamento cruzado, que a gente fez terapia neural e que já está numa resposta bem positiva e que não operou. E muito provavelmente esse ligamento cruzado que se rompeu não se restabeleceu. Ele não, provavelmente, ele não se reintegrou, né? Mas, de alguma forma, essas estruturas conseguiram compensar, estruturas ao redor, conseguiram compensar e, de alguma forma, o organismo conseguiu alguma estabilidade para que a funcionalidade se restabeleça. Isso é a sabedoria do ser. A sabedoria do ser é tentar restabelecer, sua melhor versão é tentar restabelecer a sua funcionalidade até onde dá, tentar se adaptar até onde dá. E aí é o que é incrível, é assombroso, que é impressionante. A capacidade que o indivíduo tem de se adaptar.
e que nos surpreende, fala, não, mas aqui... E aí, muitas vezes, você faz o movimento de gaveta, e tem um movimento de gaveta, tem uma estabilidade, mas o animal sai andando como, às vezes, como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a sabedoria do ser que a gente tem que ter claro quando faz terapia neural. E acompanhar os processos, que é o nosso grande papel. Como eu disse, a gente sai do lugar de responsável pelo processo, a partir do que a gente faz, para acompanhar o processo a partir das condições que o organismo faz. Ainda dentro da terapia neural, a gente dá um olhar muito, muito importante para a boca, para a odontologia. Tanto é que em humanos existe odontologia neurofocal, porque além dos médicos, os dentistas também fazem terapia neural, justamente porque a boca tem, de novo, essa visão do pensamento sistêmico complexo, faz com que a gente entenda que a boca faz parte do indivíduo como um todo, e que muitas vezes ela pode estar expressando alterações ou irritações que estão em outro lugar. Os gatos, quem cuida faz medicina de felino, sabe muito bem que os gatos são campeões de manifestações imunológicas ou emocionais na boca. Olha a correlação da boca com o corpo como um todo. E o contrário também, porque isso é de duas mãos, é uma via de duas mãos, de duas direções. Irritações na boca podem estar levando a expressões ou manifestações, ou colaborando para processos de adoecimento, processos patológicos em outro lugar. E nós, na terapia neural, a gente, como entende que está tudo integrado e que a gente busca irritações do sistema nervoso, a gente busca no corpo todo, inclusive na boca.